Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos. Queria realmente aí me desculpar porque os programas que eu estou usando para efetuar as gravações, eles não estão mais respondendo. Meu computador também teve que ser formatado. Tá tudo sucumbindo aqui, tá? Espero que todos estejam bem, tá legal? Vamos resolver os exercícios que ficaram do nosso último material lá, tá? Aí na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre energia, tá bom? A gente já falou de leis de Newton, vai falar sobre trabalho e energia, tá? Beleza, então, gente. Temos aqui esse exercício, né? A segunda lei de Newton afirma que o módulo da aceleração adquirida por um corpo é proporcional à intensidade da força resultante sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. O que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, eu vou usar essa caneta aqui. Ele quis dizer que força resultante, tá legal? É dada por quem? Por massa do corpo vezes a aceleração com que esse objeto está dotado. Tá legal? Bem, a gente já tem uma ideia de como vai ser a força resultante só de olhando para a figura, né? Então você tem uma força de 32 newtons puxando aqui para a esquerda, tá? E uma força de 12 newtons puxando para a direita. Então quer dizer que a 32 newtons, a F2, ela é vencedora, tá? Então a nossa força resultante vai herdar a direção e o sentido dessa força vencedora, ok? E como é que a gente calcula essa força? É fácil, é só você diminuir o módulo da força F2, que foi 32, né? Porque os vetores estão em sentidos contrários, né? E o módulo da força F1, que foi igual a 12. Então você encontrou o valor de força resultante. Eu não tenho caneta digitalizadora nem mesa, né? Então estou fazendo isso com o mouse. Tu deve estar escutando os cliques do mouse aí direto, tá? Então tá aqui. Eu tenho 20 newtons de força resultante. Então já consigo colocar aqui, ó, o valor da nossa força resultante, tá? Ele diz aqui, ó, observando a figura abaixo, admitindo a superfície horizontal de aceleração da caixa retangular, né? Então, ele sabe que a massa é de 2,5, né? Ele quer saber qual é a aceleração da caixa, ok? Então, a massa foi 2,5, então no lugar da massa eu coloco 2,5, ok? E vamos calcular a nossa aceleração. O 2,5 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Então vai ser 20. Parece letra de criança na classe de alfabetização, né, gente? Tá aqui, ó, dividido por 2,5. Isso vai ser igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Isso aí é a unidade de aceleração, como ele pediu, né? A aceleração. Nossa opção aqui, letra A. Facinho essa, né, gente? Calculei a força resultante, depois eu fui atrás da nossa aceleração. Tá legal? Beleza. Vamos ver o próximo aí. O Programa Espacial Brasileiro desenvolve foguetes para lançar satélites no espaço. No instante de lançamento, a força do motor impulsiona o foguete para cima, lentamente, no início e após alguns minutos com grande velocidade. Na situação descrita, a reação da força que impulsiona o foguete está aplicada. Então o que acontece? Você tem a força do motor expelindo os gases e a reação fazendo então esse foguete subir, né? Então o que ele quer saber, qual é a reação dessa força que impulsiona, ela vai estar atuante sobre os gases expelidos, tá legal? Então letra B é a resposta, ok? Eu botei ali um X vermelho, mas já tinha um X azul. Beleza, vamos para a questão 3. Um trator de 2.000 kg de massa puxa um arado igual a 80 kg, exercendo sobre ele uma força de 200 newtons. O conjunto trator e arado desloca-se horizontalmente para a direita, com uma aceleração de 0,5 metros por segundo. Vou descartar esses zeros aqui, tá? Só vão atrapalhar a gente, é por causa
da notação científica aqui, tá certinho. As casas decimais. A força de resistência que o solo exerce no arado tem módulo em Newton igual a. Tem que estar acontecendo aqui. Aqui eu tenho um arado. Eu nem sei desenhar um arado, né? Então tá aqui. É um arado. E aqui a superfície do solo. Tá? Então tá aqui a superfície do solo, onde esse arado está passando. Tá? Tem aqui, então, esse arado é puxado por um trator. Tá legal? Vocês me perdoem aí, meu vizinho falando aqui, tá? Eles falam bem alto. Então, se, por exemplo, aparecer aí uma pessoa gritando, tá? Bem, isso aqui é meu trator, gente. Desculpe aí o desenho mal feito, tá? Então, o que está acontecendo? Eu tenho o trator exercendo uma força, tá? Puxando esse arado, tá legal? Essa é a força que o trator está fazendo, ok? Ele até disse aqui, 200 newtons. E eu tenho uma força de atrito que está aqui, ó, atrapalhando esse movimento. E mesmo assim esse cara consegue se mover acelerado, ou seja, mesmo assim ele tem uma força resultante sobre ele. Galera, não dá para resolver esse exercício se você pelo menos esboçar aqui, esboçar pelo menos os vetores, tá bom? Então não tem nem como você começar se você não esboçar os vetores. Então essa é a nossa força resultante, tá? Eu tive que comprar esse programa aí porque o outro não estava mais funcionando. Então é o seguinte, moçada, vamos analisar então essa força resultante que eu acabei de desenhar. Ela apareceu da diferença entre a força F que o trator faz e a força de atrito que o solo está exercendo junto ao arado, que é justamente o que ele pede, né? A força de resistência, a força de atrito, tá? Então, vamos analisar aqui o que está acontecendo no nosso caso. Bem, deixa eu só ver como é que eu saio dessa caneta, que eu não aprendi ainda. Beleza, então. Então eu tenho aqui a força resultante, né? É a diferença entre a força do trator, esse F aqui, e a força de atrito que está atrapalhando, né? Essa força resultante é fácil calcular, é massa vezes aceleração. A gente já viu no exercício anterior. A força do trator, ele já deu. Ele quer saber esse FAT. Vamos substituir quem a gente tem. A gente tem a força do trator, que foi 200. A gente tem a massa do arado, que foi 80. É ele que está se movimentando acelerado. E a gente tem a aceleração com que esse corpo se move. Tá bom? Então 80 vezes 0,5 vai dar 40, né? Então eu vou ter 40. O FAT que estava negativo passou para o outro lado, ficou positivo. Esse 40 vai passar para o outro lado, vai ficar negativo. Então vai ficar 200 menos 40, 160. Então a opção correta aí é letra B, ok? Percebam que o trator não faz função nenhuma, né? Então essa massa do trator aqui pouco importa pra gente, porque o trator já está exercendo força sobre o arado. Tá legal? Beleza, né? Vamos pro próximo. Mais uma vez, galera, desculpa o barulho aí da vizinhança, tá? Fala um pouquinho alto. Então é o seguinte, ó. Um corpo de massa de 3 kg encontra-se em repouso sob uma trajetória retilínea. Sobre a ação de uma força resultante constante, atinge o corpo após 8 segundos a velocidade de 140 km por hora. Então eu tenho um corpo que é atingido por uma força e depois de 8 segundos a sua velocidade sai de 0 a 144. Ele quer saber o valor dessa força. Tá? Primeiro vamos passar essa velocidade aqui de km por hora para metros por segundo, que aí é a unidade do sistema internacional. Se você lembra das primeiras aulas, é só você dividir por 3,6. Então eu tenho esse corpo saindo de 0 para 40. Vamos calcular a aceleração. Lá nas nossas aulas de cinemática, movimento uniformemente variado, né? Vai ser a variação da velocidade, que foi 40, sobre o tempo. Olha que ele disse que o tempo não foi 8. Então tá aqui, ó, né? Calculando essa aceleração, isso aqui é a velocidade, isso aqui é o tempo, dividindo um pelo outro eu tenho a aceleração. Então 5 metros por segundo, tá legal? Bem, agora podemos calcular a força, porque a gente tem a massa e tem a aceleração. Vamos lá, calculando a força é massa vezes aceleração.
massa 3 e aceleração 5, que a gente calculou. Então, esse produto deu 15, ok? Então, veja bem, eu converti para metros por segundo, calculei a aceleração, que é a velocidade sobre tempo, tá? E apliquei na segunda lei de Newton para calcular a força. Beleza? Tranquilo, né? Bem, vamos para o próximo aí. Esse é o último, né? É o mais difícil também, tá, galera? Vamos lá. Considere uma máquina de Atwood a seguir, onde a polia e o fio são ideais. O que isso quer dizer? Não tem atrito, né? E esses fios não dilatam, não encolhem, nem aumentam de tamanho, tá bom? Então não tem calor também ao passar um pelo outro, né? Então não há atrito. Considerando as massas de A e B são respectivamente 2m e 3m, desprezando, desprezando a resistência do A, qual a aceleração do sistema? Então eu quero saber como é que esse sistema se move. Bem, quem é B? B não é 3m, então é possível que B desça, né, gente? Porque ele tem maior massa, não é isso? Então, ó, quem vai puxar esse corpo para baixo aqui é o peso de B. Tá legal? E o corpo A, ele vai subir, né? Ele vai subir por quê? Porque eu tenho uma força de tração subindo ele. E essa força de tração tem a sua reação aqui, ó, do outro lado, né? O B queria cair livremente, mas a tração do fio, a mesma que puxa A para cima, atrapalha B. Bem, e nós temos por último também o peso de A, tá legal? Apontando para baixo, galera. Não dá para começar a resolver o exercício sem desenhar esses vetores, tá bom? A diferença entre esses dois caras, né? O sistema gira nesse sentido, ó. Gira nesse sentido, ok? A diferença entre esses dois caras é a nossa força resultante em cada corpo. A diferença entre esses é a força resultante, a diferença entre essas duas forças é a força resultante. Tá legal? Bem, vamos voltar aqui. Então, o que eu tenho para o corpo B? Eu tenho o peso de B puxando ele para baixo, a tração atrapalhando. A diferença entre eles é a força resultante, massa vezes aceleração. Massa de B vezes aceleração. O que eu tenho para o corpo A? O corpo A sobe. Então, quem puxa ele é a tração. E quem atrapalha é o valor. Deixa eu apagar aqui que eu escrevi B, mas na verdade tinha que escrever A, né? Tá aqui, ó. A. Quem atrapalha ele subir é o próprio peso dele, né? O peso de A, ok? A diferença entre eles é a força resultante. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar esses dois itens aqui, tá legal? Eu vou somar esses dois itens, ok? Então, somando as duas expressões, vou somar esse lado com esse lado e esse lado com esse lado, tá legal? Então tá aqui, ó. PB menos T mais T menos PA. Somei. E eu somando o outro lado, eu vou ter massa de B vezes A, massa de A vezes A. Tá legal? Bem, como é que calcula peso mesmo? Vocês conseguem lembrar como é que calcula peso? Ensinei já, né? Peso é a massa do corpo. Deixa eu apagar aqui que não ficou legal. Peso é a massa... Peso é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, né? A massa vezes gravidade, ok? Então vamos colocar ali os valores de peso, tanto para A quanto para B, né? Então tá aqui, ó, massa de B vezes gravidade é o peso. Percebam que menos T mais T eu cancelei, né? Cancelei porque eles são iguais, porém têm direções, né? São aplicados em corpos diferentes, né? E se anulam por quê? Porque uma tem direção oposta ao outro, tá bom? E tem o mesmo valor, porque o par ação e reação nos diz isso, tá legal? Bem, a massa de B a gente conhece, 3m, a massa de A a gente conhece, 2m, a gravidade a gente conhece, 10, né? E a gente quer saber A. Vamos substituir, então, substituir a gravidade. Vamos substituir o seguinte, ó, a massa de B é 3m. Então, onde tiver 3, onde tiver MB, eu vou colocar o que, galera? 3m. E a massa de A é 2m. Então, onde tiver MA, eu vou colocar 2m. Então, ficou 3m vezes 10, 2m vezes 10. 3m vezes A, mais, porque eu somei, ok?
2m vezes A, tá legal? Vamos realizar essa operação aqui. Ó, 3m menos 2m dá m, tá legal? M vezes 10. 3m mais 2m, 5m, ok? Bem, vamos fazer aqui, ó, cortar para ajudar a gente, ó. O que aconteceu aqui? Eu tinha m dos dois lados, né? Então cortei. Isso aqui justifica muito, sabe quem? Um cara chamado Galileu. Ele disse nas nossas aulas lá sobre queda livre, né? O que Galileu falou pra gente? Que a massa do corpo não interfere, né, na queda dele, ok? Então tá aqui, a massa desses objetos não vai interferir na aceleração com que ele está caindo, tá bom? Então esse 5 aqui que está multiplicando, quando passa para o outro lado, passa dividindo, tá? Vai ficar 10 sobre 5. E 10 sobre 5 é igual a quanto? É igual a 2, ok? A opção correta aqui é letra C, tá legal? Gente, então no nosso próximo encontro vamos avançar um pouquinho aí. Vamos para falar sobre trabalho e energia, tá legal? Forte abraço a todos, fique com Deus e até a próxima, tá legal? Valeu!